Olá, galerinha, vamos lá, turma. Boa tarde. Vamos começar aqui a nossa aula de matemática e hoje a gente vai iniciar fazendo a correção ainda de duas questões sobre área de circunferência, né? Que faltou ainda fazer a correção dessas duas questões. Fizemos aí a 27, a 28, 29 eu não passei. Fizemos a correção da 30. E aí faltou a 31 e a 32, que não deu tempo, né? Hoje vamos fazer a correção e passar mais uma atividade aqui. Então, indo logo direto aqui ao ponto, e o seguinte, uma circunferência tem diâmetro de medida de comprimento D. Como podemos escrever a fórmula da medida de área dessa circunferência? Vamos ver como funciona isso aqui, como é que fica. Bom, para isso, nós precisamos relembrar aqui qual é a fórmula da área da circunferência, né? Aliás, vou lembrar até o comprimento da circunferência. Ó. Comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Isso o comprimento da circunferência. Agora, a área dela é diferente. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. E ele quer saber aqui na questão como é que eu calculo, como é que fica a fórmula dessa, para calcular aqui a área dessa circunferência, se eu não conheço aqui o diâmetro, né? Uma circunferência tem diâmetro de medida de comprimento D, como podemos escrever essa fórmula, né, da medida de área dessa circunferência? Ora, fica da seguinte forma. A área vai ser igual ao π vezes o raio ao quadrado. Só que é o seguinte, ó, se o raio está ao quadrado, quem é o raio? O raio é a mesma coisa do diâmetro dividido por 2. Se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, é o raio. É isso aqui, ó. Pronto, tá aqui o diâmetro, é isso aqui, ó. Se eu dividir ele em 2, ó, pronto. Aí isso aqui é o raio 1, por exemplo, e aqui é o raio 2, ó. 2 raios. Então eu pego o diâmetro, divido em 2, é a mesma coisa, eu obtenho o raio. Aí faz o quê? O raio ao quadrado aqui. Ó. Pronto. Aí eu vou ter a área é igual a π. O diâmetro está ao quadrado, então eu boto vezes diâmetro ao quadrado. E embaixo eu tenho 2 ao quadrado, ó, 2 ao quadrado é 4. Portanto, a fórmula é essa. A área é igual a π vezes d ao quadrado, que d é o diâmetro, dividido por 4. Pronto, resolvida a questão. Na 32 temos o seguinte, vamos fazer aqui a leitura. Considerando os círculos 1 e círculo 2 dados, calcule, círculo 1 e círculo 2 dados, calcule o que se pede e escreva no caderno na forma de fração irredutível. O que ele está pedindo? Escreva o que se pede. Então, a razão entre as medidas de comprimento dos raios de circunferência 1 e circunferência 2. Ó. A razão entre as medidas de comprimento entre os raios, circunferência 1 e 2. Então, pronto, bem fácil isso aqui. Ó. Isso daqui é muito simples. A razão do raio circunferência 1, está aqui o item A. Ó. Circunferência 1, a razão dividido por circunferência 2, que vai ser o quê? 9 dividido por 15. E ele pede para escrever na forma irredutível. Então vamos reduzir. Os 2 dá para dividir por 3. Ó. 9 por 3 vai dar 3. E 5 por 3 também vai dar 15 por 3 vai dar 5. Então aqui já é a forma irredutível. 3/5. Vamos aqui ao item B. A razão entre as medidas de perímetro de C1 e C2. A razão entre as medidas de perímetro. Como é que eu vou saber quem é o perímetro? Se eu conseguir o comprimento disso aqui. Ó. Isso aqui é a circunferência. Aqui por dentro tudo é círculo. Então vamos lá. Como é que eu descubro aí a C1? Comprimento da circunferência 1
vai ser igual a 2 vezes o π, que é 3,14, né? 3,14, vezes o raio, que é 9. Então, o comprimento da circunferência 1 vai ser igual a 2 vezes 3,14 dá sempre 6,28 vezes 9. Então, circunferência 1 vai dar igual, vou fazer aqui na calculadora do celular para ser mais rápido. 6,28 vezes 9. 6,28 vezes 9. Dá 56,52. 56,52. Isso centímetro. É o comprimento da circunferência 1. Agora nós vamos ao comprimento da circunferência 2. A circunferência 2 ela tem 15 centímetros. Nós poderíamos usar também isso aqui, ó, raio 3 e raio 5, dá na mesma. Ficaria até mais fácil de fazer. Nós já começamos com o original aqui sem simplificar, fica assim mesmo. Então, circunferência 2 fica 2 vezes o π, dá 2 vezes 3,14. 2 vezes 3,14, dá sempre isso aqui 6,28. Vezes o raio, que é 15. Então, circunferência 2 vai ser, vou fazer aqui, 6,28 vezes 15, dá 94,2. 94,2 centímetros. E o que é que ele está pedindo? Perímetro, a razão entre as medidas de perímetro de C1 e C2. Então, vai ser, se é C1 e C2, C1 é 56,52 dividido por 94,2. Vou fazer essa divisão aqui. 56,52 dividido por 94,2. Dá 0,6. Essa divisão aqui dá 0,6. Pronto. Então, a razão entre os perímetros dá 0,6. E por último, aqui no item C, diz o seguinte: a razão entre as medidas de área de C1 e C2. Então, vamos lá, calcular a área de C1. A área de C1. A área da circunferência 1 é o π vezes o raio ao quadrado. Vamos lá, a área da circunferência 1 vai ser 3,14. Ó, para facilitar as contas, tanto faz eu usar 9 sobre 15, como eu usar 3 sobre 5. Dá na mesma. Então, bora fazer 3 sobre 5, ó. Então, vezes 3 ao quadrado. Substituo o raio por 3 ao quadrado. Então, fica a área da circunferência 1 é 3,14 vezes 9. 3,14 vezes 9. Certo? Que é 3 ao quadrado. Aí, agilizando aqui, 3,14 vezes 9, 28,26. A área da circunferência 1 vai dar 28,26. Agora vamos à área da circunferência 2. Simplificando aqui, se nós usamos a primeira como sendo o raio 3, vamos aqui usar a segunda como sendo o raio 5, que foi simplificado. Beleza. Então vai ser, o π é 3,14 e o raio, vamos usar o raio ao quadrado, 5 ao quadrado. A área da circunferência 2 vai ser igual a 3,14 vezes 25, porque 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25.
a área da circunferência 2 vai ser 3,14 vezes 25 dá 78,5. 78,5. Como ele quer a razão entre a circunferência 1 e a área da circunferência 2, então vai ser 28, ele quer circunferência 1, que é aqui, a área da circunferência 1 dividido pela área da circunferência 2. A área da circunferência 1 é 28,26. A área da circunferência 2 é 78,5. Fazendo essa divisão, nós podemos usar a calculadora sem problemas. 28,26 dividido por 78,5. 78,5 dá 0,36. A razão entre a área dessas duas circunferências é igual a 0,36. Pronto. Aí está feita a correção das duas questões que estavam faltando, né? E agora nós vamos, eu vou dar uma explicação e passar mais uma atividade. Bom, agora vamos ver o estudo aqui de área lateral e área total de superfícies de sólidos geométricos, né? Então, nós temos aqui diversos sólidos geométricos. Vamos iniciar aqui no formato cilíndrico, né? Podemos aplicar as noções e as fórmulas da área de figuras planas para calcular a medida de área da superfície de sólidos geométricos, cilindros e prismas. Depois a gente vê a questão do prisma. Para isso, resolva no caderno as atividades a seguir, conversando e trocando ideia com os colegas sempre que for possível. Olha só. Por exemplo, aqui parece com uma lata de leite, né? Então, como é que eu calculo a área da superfície de uma lata dessa aqui? Então, eu tenho que descobrir primeiro aqui, ó, a altura dela, né? Eu tenho que saber qual é a altura e eu tenho que saber quanto é que é o raio, ou o raio ou o diâmetro aqui, ó. Pronto, eu sabendo quanto é que é a altura da lata, o cilindro, né? Pode ser um cano também, uma garrafa. E se eu souber, ou eu sei o diâmetro ou o raio, né? Ou então, e eu sei também a altura. Pronto. Porque geralmente quando é cilindro, ó, o fundo do cilindro, ele é do mesmo formato da tampa, né? Aqui seria a tampa. Então eu tenho mesma área. Então, pessoal, para eu poder saber a área lateral, eu vou calcular o quê? O comprimento da circunferência. Eu tenho que saber quanto mede o comprimento dela, ó. Comprimento isso aqui tudinho. Porque se eu pegar aqui uma faca ou uma tesoura e eu abrir essa lata, se eu abrir essa lata e eu espalhar ela no chão, na mesa, ela vai ficar nesse formato, ó. Eu vou cortar e ela vai ficar no formato de um retângulo, ela aberta. Então eu já descubro a área lateral. Agora, para eu saber a área lateral, eu vou ter que calcular a área para eu saber a área total, desculpa. Para eu saber a área total, eu preciso descobrir a área lateral e descobrir a área do fundo ou da tampa. Depois multiplico por 2, ou somo, né? Porque o tamanho da área do fundo é do mesmo tamanho da área da tampa. No final eu somo tudo. Vamos ver como é que funciona isso. Imagine só que o que me foi dado é que esse raio mede 10 centímetros. Pronto, 10 centímetros. E eu tenho uma altura, o raio mede 10 centímetros, e eu tenho uma altura de 25 centímetros. Essa lata aqui. Imagine isso. Qual seria a área total? Bom, aí eu ia descobrir aqui a área, nessa área aqui, ó, a área vai ser igual, a área vai ser igual a π, né?
π vezes o raio ao quadrado. Então, a área vai ser igual a 3,14 vezes o raio ao quadrado, ó, 10 ao quadrado é 100, vezes 100. O que ia acontecer? Multiplicando por 100, a vírgula vai duas casas para frente. Então, essa área seria 314 centímetros quadrados. Pronto, já sei a área de um. Se a área de um é 314, a área do outro, ó, essa área aqui, vai ser 314 também. Então, vai dar o quê? 314 mais 314 dá 628. Isso seria a área só da tampa e do fundo. Como eu faria para calcular a área dessa região aqui, ó? Eu preciso do comprimento da circunferência. Então, vai ser circunferência é 2 vezes o π é 3,14, vezes o raio é 10. Circunferência é 6,28, né? Essa multiplicação aqui dá 6,28. 6,28 vezes 10. Como eu estou multiplicando por 10, a vírgula se desloca uma casa para frente. Então, ficaria circunferência dá 62,8. Pronto. Aí, pessoal, isso quer dizer que o lado aqui, ó, essa parte aqui, daria 62,8. Corresponde ao comprimento da circunferência. E a lateral aqui? A lateral, já disse, é 25 centímetros. 25. Aí, como é que a gente calcula a área nesse sentido? Multiplicando. 62,8 vezes 20 vezes 25. Vou fazer aqui a conta para ser mais rápido. Sessenta e 62,8 vezes 25 dá 62,8 vezes 25 dá 1.570. Dá 1.570. Pronto. Aí, centímetros quadrados. Aí eu somaria aqui com 628. Mais 628. Aí vai para 2.198. Vai para a área total, 2.198. Pronto. Esse é um exemplo, né, de cálculo de área. E aí eu vou passar agora uma atividade para vocês fazerem aqui. Bom, pessoal, aí baseado nessa explicação que eu dei, está aqui uma atividade, né, de duas questões, onde você vai fazer o seguinte, ó, a área lateral da superfície de um cilindro. Considere esta lata de ervilha com forma de um cilindro. Aí você pausa o vídeo, ou tira print e copia, né? Então, o diâmetro dessa lata ela é 7,5 centímetros e a altura é 10 centímetros, para facilitar, né? Letra A. Se tirarmos o rótulo dessa lata cilíndrica e o esticarmos sobre um plano, então obteremos a forma de qual região plana? Será que vai ser um triângulo? Será que vai ser um círculo, né? Será que vai ser um trapézio, um quadrado, um retângulo? Vai ser o quê? Quais são as medidas das dimensões desse rótulo? Aí você vai ter que saber, a altura já tem, vai ter que saber o comprimento da circunferência, né? C. A área do rótulo corresponde à área lateral do cilindro. Qual é a medida da área desse rótulo? D. E qual é a medida da área lateral de um cilindro cuja altura tem medida de comprimento de 8 centímetros e cuja base é um círculo, como um raio, de medida de comprimento de 4,1 centímetros. Questão 35. A área lateral do prisma. Essa aqui vocês só copiam, se não souber responder, que eu vou explicar depois. Mas dá para calcular, é só saber a área do triângulo e a área do retângulo, né? Observe este prisma de base triangular. Quantas faces laterais esse prisma tem?
faces laterais, ó, não é em cima e embaixo, é lateral. Cada face lateral tem a forma de qual região plana? Calcule a medida da área de cada face lateral. Elas têm a medida do mesmo tamanho, né? Ah, não. Não. Essa aqui é 8, essa aqui é 10, né? E a lá de trás é 12, então tem área diferente. Então a base aqui é irregular. Adicione as 3 medidas obtidas no item C para obter a medida de área lateral, né? Do prisma. Item qual é a medida de perímetro de cada uma das bases desse prisma? Agora, use o resultado encontrado do item E para determinar a medida de área lateral do prisma. Então, copie essas duas questões, a atividade de hoje é essa, e tentem resolver, tá certo, pessoal? Então, um abraço e aí faremos aí essa correção depois, beleza? Tudo de bom!